A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Ger Adriane, do Ministério Flor do Campo, Assembleia de Deus, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E mais um momento estou aqui com vocês para lecionar a lição de número 12, CPAD, quarto trimestre, né? Nós já estamos na lição de número 12. E a lição de número 12 ela vai vir com o nome, né, com o título A Promessa de Vida Abundante. Vai ser ministrada no próximo dia 22 de dezembro de 2024. E o texto áureo dessa lição é o seguinte: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículos 9 e 10. Verdade prática dessa lição vai dizer: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. E antes de nós fazermos a leitura bíblica em classe e fazer o comentário dessa lição maravilhosa, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, te damos graças, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta hora. Ó Pai, nós somos privilegiados, somos um povo privilegiado, porque conhecemos a Ti, conhecemos o Teu Filho que através da cruz, aleluia, Ele concedeu a nós a salvação. E hoje, Pai, mais um tempo, mais um momento em que nós podemos ministrar uma lição tão gloriosa, que é falar sobre a vida abundante proporcionada por Cristo. Assim, Pai, nesta noite nós te damos graça por tudo e pedimos ao Senhor que abençoe o departamento de Escola Bíblica Dominical. Continue dando crescimento a esse departamento, abençoando os professores, superintendentes, secretários, Pai querido, alunos e os pastores que incentivam e que investem nesse departamento. Assim nós te damos graça e pedimos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe, João capítulo 10, verso 7 ao verso 18. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas a ovelha não as ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Amém? Aí está a leitura bíblica em classe. João capítulo 10, verso 7 ao verso 18. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é apresentar o Senhor Jesus como a fonte de vida abundante. Segundo, conceituar e explicar a vida abundante. Terceiro, elencar o que identifica a vida abundante. A nossa introdução vai dizer: nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até que então nem imaginávamos que poderia ser preenchida. Por isso a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal
Com Ele é possível desfrutar desta vida. Eu quero falar com os irmãos que verdadeiramente essa lição fala de vida abundante, mas eu quero fazer-me entender que essa vida abundante, ela é exclusiva para aqueles que um dia abandonou o mundo, um dia ouviu a voz do Salvador, um dia ouviu a mensagem do Evangelho e arrependeu-se e creu no Evangelho. E a partir do arrependimento sincero e crendo no Evangelho, foram transformados pelo poder do Evangelho. E assim, então, se tornaram filhos de Deus. Como João registra no seu Evangelho, no primeiro capítulo, lá no verso 12, 13, me parece, ele fala sobre isso. Que Jesus veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, os judeus, mas todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, aqueles que são chamados pelo seu nome. Então, a partir daqueles que creem no seu nome, melhor dizendo, então a partir da minha conversão, a partir da sua conversão, a partir do momento que uma pessoa conhece Jesus, esse direito de vida abundância é para esse que realmente serve ao Senhor e anda na sua presença. Porque o mundo se engana e há sempre aquelas máximas, aqueles ditados, né, que diz que todo caminho leva a Deus, que todo caminho leva ao céu, né, e que todos nós somos filhos de Deus. Deus é um só e é um único Pai, todos nós somos filhos de Deus, mas não é uma verdade dentro da Bíblia Sagrada, isso não é uma verdade. Sim, somos todos criaturas feitas pelo mesmo Deus. Tanto é que Salmo 24 vai falar que a terra é do Senhor, o mundo e a sua plenitude, o mundo e que neles habitam pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, e o mundo e o que neles habitam. Está lá em Salmo 24, verso 1, verso 2. Então, verdadeiramente, eu sei, né, que o mundo pertence a Deus e tudo que está nele, toda criatura, seja homem, seja animal, pertence ao Senhor. Mas, verdadeiramente, os que são salvos em Cristo Jesus é que têm esse privilégio de vida abundância. E a Bíblia vai me apresentar pelo menos 5 tipos de filhos de Deus. Filhos de Deus por criação, os anjos, né, que foram criados antes dos homens. A Bíblia nos dá a certeza de como, em que tempo eles foram criados, mas foram criados antes de nós, viviam antes de nós, né, no universo, adorando ao Senhor no céu dos céus. Então, mas, todavia, houve uma rebelião, então Satanás e seus demônios não pertencem mais a esses filhos de Deus. Filho de Deus por criação, os anjos. Filho de Deus por formação, Adão, né, no Éden, quando Deus formou Adão. Então Adão foi filho de Deus por formação. Filho de Deus por geração, Jesus Cristo, porque ele, sendo Deus, se tornou homem, né? E tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado homem, então, por geração, ele é filho de Deus. E filho de Deus também, né, por eleição, Israel, Deus que elegeu Abraão, e de Abraão fez uma nação, que é Israel. E para terminar, o 5º filho de Deus que eu conheço na Bíblia é a igreja. Filhos de Deus por adoção, Romanos 8 fala isso. Nós somos chamados por adoção, filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, só para esclarecer sobre a questão de vida abundância, a vida abundante não é para todos. A vida abundante não é para qualquer habitante da terra, não. É aqueles que realmente olham para a cruz, creem no Evangelho e se arrependeram dos seus pecados e agora estão em novidade de vida. Jesus, a fonte de vida abundante. A fonte da verdadeira vida, o Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas e as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que o relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. E tudo
e tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Por isso o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como fonte da verdadeira vida. Quando encontramos poder, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Quando fala de Jesus, né, o subtítulo vai falar, tópico 1, né, Jesus, a fonte da vida eterna, e o primeiro subtópico vai falar a fonte da verdadeira vida. Aí eu me lembro de João 14,6, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele vai dizer, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele já se apresenta ali para os seus discípulos, dizendo que ele é o caminho, a verdade, também a vida. Então, sendo a vida, ele é a vida verdadeiramente, é a fonte da verdadeira vida. Da vida abundante nessa terra e da vida eterna no porvir. Esse é realmente esse Jesus a qual nós servimos. João capítulo 10, no verso 3 e 4, vai falar assim. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Aqui nesses 4 versículos está falando de um relacionamento bem claro de um pastor com suas ovelhas. E está dizendo claramente que quando ele chega ali, o que entra pela porta é o pastor. O que pula, né, por outra parte não é o pastor, é ladrão e salteador. Ele não, ele é o pastor. E o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama ela pelos nomes e elas vêm. Ela vem para fora. E ele tira ela para fora e vai adiante delas. Para quê? Para guiá-las, para levá-las às águas, levar às pastagens para se alimentar. É claro que nós vemos aqui algo, né, simbólico, alegórico. Jesus se apresentando como um pastor de ovelhas, mostrando a sua liderança espiritual diante daqueles que servem a Ele. E comparando-nos à ovelha, um animal dócil, um animal, né, que ouve e, uma vez ele aprendendo a voz do seu pastor, o acompanha. Então, esse é o pastor, verdadeiramente o bom pastor, Jesus Cristo. Então, é aquele que nós devemos seguir, aquele que nós devemos caminhar. Essa porta, quando ele se apresenta também como a porta das ovelhas, essa porta ela simboliza o quê? O caminho da salvação espiritual. Tanto eu como você, quando nos convertemos, quando nós aceitamos a fé, nós entramos por essa porta, né? Que representa na Bíblia aqui Jesus, a porta das ovelhas. E uma vez entrando por essa porta, nós temos convicção que nós entramos e saímos e encontraremos pastagem, o alimento espiritual, né? O guia certo, na hora certa, nas horas difíceis, nós temos uma convicção que com Jesus nós estamos guardados, porque podemos viver de verdade fazendo o bem para a glória de Deus quando encontramos Jesus, certo? O segundo subtópico vai falar sobre a fonte da vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João 10, Nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificando-os como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte, vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás, seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir nossa vida. O plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante a sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. É interessante, irmãos, que talvez se hoje nós olharmos para a igreja da atualidade, talvez alguns crentes vão falar que não vive isso,
que não tem essa vida abundante. Mas, na verdade, é porque há uns crentes, né? Dependendo do tempo que ele já está no Evangelho, tem certos crentes, não são todos, que causa ali uma amnésia espiritual. Ele esquece o seu passado, esquece a sua vida pregressa, esquece como ele sofria nas garras de Satanás, como ele era oprimido, a angústia que ele vivia sem esperança. Alguns, né, não digo todos, envolvidos nas drogas, outros envolvidos na bebedice, na glutonaria, outros, né, nas prostituições, outros na prática homossexual, na pedofilia, em todas as práticas abomináveis que a palavra de Deus condena, que o nosso Deus condena como pecados abomináveis, e não conseguia se livrar. Quando a consciência doía, quando ia deitar, muitas vezes perdia noites de sono porque sabia que estava fazendo mal, mas não conseguia sair daquele mal. Mas um dia encontrou com Jesus no caminho. E Jesus foi lá e quebrou os grilhões que o prendia e atava a Satanás. Tomou-lhe do senhorio de Satanás e agora tornou-se o seu Senhor e o seu Salvador. E é esse momento em que nós não podemos perder da nossa memória. Nós devemos ter sempre esse momento incrustado na nossa mente para entender que a vida abundante começou a partir dali, a partir do encontro com Jesus. Porque a nossa vida deu uma guinada, mudou radicalmente. Agora nós estamos vivendo, a partir do momento que você encontra Jesus, você está vivendo uma vida realmente, você está vivendo, porque você estava morto em delitos e pecados. Então, a partir do encontro com Jesus, agora você passa a viver. Então, isso que é vida abundante. Me lembro quando eu me converti, a minha vida não mudou financeiramente, da noite para o dia, eu não fiquei, né? A pobreza ela continuava, a situação difícil que eu estava vivendo na época, continuava. Mas, verdadeiramente, o encontro com Jesus é algo inesquecível. É uma alegria que te invade a alma. É um peso que é tirado dos seus ombros. Você sente o peso do pecado sendo tirado. Me lembro que eu saí da igreja tão feliz que eu não tinha paciência de ir andando normalmente e voltar para casa, que eu estava sozinho na igreja. Minha esposa não estava. Minha alegria é tão grande que eu fui correndo para casa contar-lhe a novidade, que agora eu era um servo do Senhor Jesus, que agora eu tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, Ele é fonte de vida abundante. Enquanto o nosso adversário, em contrapartida, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, e essa é a ação de Satanás, não engane com o diabo. Ele veio para fazer essas atividades, ele é adversário, ele é caluniador, ele tem os termos dele, os nomes dele, já fala a sua qualidade moral, fala do seu caráter maligno. Ele foi homicida desde o princípio, ele nunca afirmou na verdade, sempre foi mentiroso, o pai da mentira. É as qualidades de Satanás. E verdadeiramente ele age em contraste com o agir de Deus. Ele age na contramão de Deus. E ele sempre vai tentar nos oprimir, nos tirar do caminho. Porque ele sabe que enquanto estamos no caminho, nós temos vida e vida com abundância. É a promessa do Senhor e se cumpre na minha e na sua vida. Se você não está vivendo, você servo do Senhor, não está vivendo essa vida abundante, continua assistindo a essa aula. Você vai ver que no transcorrer dessa aula, você vai entender a razão porque você não está vivendo uma vida abundante no Senhor. Nós vimos aí João capítulo 10, né? Nós estamos no João capítulo 10. Já até li aqui esse texto, mas você vai ver lá mais na frente, Jesus falando em João 10, 15, 17. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
também me convém agregar a estas. Eles ouvirão minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Esse é um pastor, um verdadeiro pastor, que ama tanto as suas ovelhas, que ele deu a sua vida por elas. Ele deu a sua vida para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida. Através dele pagar o preço na cruz, nós pudéssemos ter vida. Então, ele verdadeiramente provou o seu amor por nós. Antes mesmo que nós conseguíssemos amar. Antes mesmo que nós pudéssemos amar esta palavra, amar a sua mensagem e servir a ele. Ele já provou a nós o seu verdadeiro amor. Então, se você está nessa condição de que não consegue mais ter essa vida transbordante, essa vida abundante, ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo trazer à memória aquele momento tão glorioso que você encontrou com Jesus. E você vai lembrar o que você vivia, a vida que você vivia nas mãos de Satanás. Terceiro subtópico do primeiro tópico, falar sobre a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, eles a conhecem bem, as ovelhas também o conhecem. Nosso Senhor afirma que da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso ninguém pode tirar suas ovelhas das suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhado no relacionamento de Nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Desta forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e as suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Foi o que eu acabei de ler aqui nesses versículos, com a questão desse amor tão grande, que não fala só em palavras, mas com atitudes. Sempre já falei aqui em outras lições sobre a questão do amor. O amor verdadeiramente só é provado com atitudes. Porque hoje nós estamos vendo uma falsidade de sentimentos, que a pessoa fala facilmente com algumas intenções, ou com más intenções, facilmente para qualquer outra pessoa que ela ama. E depois que ele conquista o que ele deseja, ele despreza, ele abandona. Mas o amor verdadeiro é aquele que você prova com atitudes. Talvez não vai falar muito, não vai ter aquela facilidade de expressar eu te amo, mas vai agir mostrando esse amor. E Jesus já demonstrou, já mostrou, com a sua morte vicária, com o seu sacrifício na cruz, se entregando por nós, que verdadeiramente ele nos amou primeiro e já provou para nós esse amor. E agora, o que ele quer de nós? Que tenhamos também a mesma forma de agir. Jesus, ele cuida e zela das ovelhas. Ele não deixa que ninguém venha arrebatá-la da sua mão. Ele a protege. Um tipo de Jesus na Bíblia, no Velho Testamento, é Davi. Quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele dá ao rei Saul o seu currículo, para que Saul ficasse tranquilo para que ele fosse enfrentar o gigante Golias, já que 40 dias estava falando mal do povo de Deus, falando mal do exército de Deus e ninguém reagia. E agora um homem ali cheio do Espírito Santo estava reagindo, ele queria enfrentar o gigante, aquele incircunciso, que difamava o exército do Deus vivo. E aí, para provar que ele tinha coragem suficiente para enfrentar o gigante, ele falou, deu um testemunho de um urso e de um leão. Quando o urso veio tomar uma ovelha do seu pai, ele arrancou da boca do urso e matou o urso. Da mesma forma, o leão veio arrebatar as ovelhas do seu pai. Ele também tomou a ovelha da boca do leão, não deixou que ela fosse morta por ele, e matou o leão. Aí a prova de que esse amor que Davi tinha pelas ovelhas tipifica o amor de Jesus pela igreja, pelas ovelhas que o Senhor concede através da salvação em Cristo Jesus. Porque quem enfrenta um leão
Tem enfrenta o urso, um jovenzinho, franzino, de pouca estatura. Ele está ali em risco de vida. Mas a coragem que ele tinha, a unção de Deus sobre a sua vida era tão forte que ele era destemido, enfrentava. E assim Jesus também prova o seu amor para conosco. Não só zelando e cuidando de nós, mas já pagando o preço que ele já pagou por nós na cruz do Calvário. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Não tem outras fontes. Não busque em outro lugar, não busque entretenimento, não busque em filmes, não busque em novelas, não busque nas coisas dessa vida que nos dá um certo prazer, alguma coisa que transborde de vida verdadeira e abundante, senão só Jesus. Ele sim é verdadeiramente a nossa fonte. O resumo do primeiro tópico pode dizer: Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Ele já nos demonstrou, já nos ensinou o caminho de como ter uma vida abundante, senão na presença dele. 2, a vida abundante, segundo tópico, melhor dizendo, né? A vida abundante. O primeiro subtópico vai falar sobre o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. 2 Coríntios 5, verso 17, está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o primeiro passo de conceito de vida abundante é essa novidade de vida. A partir do momento do meu encontro com Jesus, eu tenho uma nova vida integral em Cristo. Eu tenho um vínculo com Cristo. Paulo lembra a igreja que os ramos naturais foram cortados. Quem? Os judeus. Rejeitaram o Messias, foram cortados. Nós que somos zambujeiro bravo, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então, uma vez enxertado nessa oliveira, nós sugamos a seiva dessa oliveira. Esta vida integral, abundante, vem de Cristo para nós. Por isso que não se aceita quem está ligado na videira verdadeira, não dá fruto. Você vai ver em João 15, Jesus fazendo esse texto alegórico, fala, né, que o Pai é o lavrador, que Ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador. E que nós somos ramos que estamos ligados a essa videira. Aqueles que estão dando fruto, o Pai limpa, para que dê mais fruto ainda. Agora, aqueles que não dão fruto, corta, amarra e joga no fogo. Qual é a vara? Qual é o galho que você é? Que eu sou? É o galho que está dando fruto? Porque verdadeiramente a nossa vida abundante, mencionada pelo Senhor, está em estar ligado a Ele. Nós temos necessidade física, nós temos necessidades emocionais e espirituais, a nossa tricotomia, né? Espírito, alma e corpo. Nós temos toda essa necessidade, mas na lição passada falou de um Deus também que promete, que é o Deus da promissão, né? Então ele nos promete e cumpre. Tudo que ele promete, nós vemos aqui no título da lição passada, fala sobre esse ato de Deus de prover, o Jeová Jireh, né? Que nós vamos falar lá no tempo de Abraão. Eu falei na lição passada, foi a primeira vez que falou desse Jeová Jireh, o Deus da provisão, quando ele estava subindo no Monte Moriá para sacrificar seu filho. Foi lá que ele falou que Deus falou para o seu filho que Deus ia prover para si o cordeiro. Então, você vê que Deus ele continua provendo tanto para a nossa necessidade física, emocional e espiritual. Podemos afirmar que
que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. É na nossa tricotomia completa. Nós temos que ter essa vida abundante. E nós vemos aí o conceito de vida abundante, é esse relacionamento estabelecido com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, já começamos a entender que o conceito de vida abundante, a princípio, é relacionar-se, é ter intimidade, é se aproximar, é viver uma vida próxima com Cristo, apresentando tudo diante dele. Então aí nós vamos ter realmente, conhecer quem é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse relacionamento é importante. Eu lembrei aqui de um texto, Filipenses, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, Filipenses capítulo 4. Isso é muito importante, esse texto, porque fala de relacionamento. Paulo vai falar no versículo 3. Não é o 3, não. É no 6, ele vai dizer. Não, nós falamos isso na lição passada, esse texto, mas é importante na questão de relacionamento falar sobre isso agora. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Esse versículo me chama a atenção, sabe por quê? Porque se eu tenho um relacionamento com esse Deus, com esse Jesus que prometeu-me vida abundante, o que eu tenho que fazer quando a ansiedade bater a porta, o que foi falado na lição passada, quando alguma coisa me angustia, Paulo já me diz, não estejais inquieto. Então, se eu já tenho um nível de relacionamento com ele, de confiança e saber que ele vai agir em meu favor, então eu não vou ficar inquieto. Eu vou fazer o que Paulo falou. Eu vou apresentar as minhas petições diante dele. Todas conhecidas. Seja oração, súplica, ação de graça. Tudo eu vou apresentar diante dele. Isso é relacionamento. E aí o que vai acontecer? Para aquele que tem uma vida abundante em Cristo Jesus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Nosso coração vai estar guardado. Nós vamos estar tranquilos. Nós vamos estar descansando no esconderijo do Altíssimo. Essa é a verdadeira vida abundante. O segundo subtópico do segundo tópico vai falar assim: a vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro apavorado perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo, de modo que o apóstolo Paulo respondeu: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Essa passagem bíblica, eu creio que os irmãos, o irmão que está me ouvindo, eu acredito que conhece. Ali o carcereiro, na hora daquele terremoto, quando Paulo resolve na prisão orar e louvar o Senhor juntamente com Silas, aquele terremoto abriu todos os cárceres e naquele desespero do carcereiro ele achou, fugiu todo mundo. E Roma era implacável com seus funcionários na questão de fuga de prisioneiro. Então, por certo, ele morreria. Se não matasse também sua família, dependendo do grau, né, de punição que a liderança dele ia infligir sobre ele. E naquele momento o desespero foi tão grande que ele resolveu então dar cabo da sua vida. Para quê? Para que quando chegasse a guarda pretoriana, quando chegasse a guarda de Roma e visse o cenário, né, a prisão vazia, eles acharam, visse ele morto, falaram, não, os prisioneiros fugiu e matou o carcereiro. Então, a família dele estaria livre, não teria perigo de eles tentar fazer alguma coisa contra a família dele. Mas quando ele tentou o mal contra a sua vida, Paulo gritou lá no meio, não, faça mal, estamos todos aqui, não faça mal a ti, estamos todos aqui. E a Bíblia fala que quando eles procuram uma luz e salta lá perto de Paulo e de Silas, ele vai perguntar, o que eu devo fazer para herdar a salvação? E a resposta de Paulo é esta: crer no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa.
Ali está dizendo que Deus tem uma promessa não é só para mim, é para minha casa. E é interessante quando a vida abundante entra, principalmente quando entra pelo pai de família. Já viu aquela história do pai espancador, do pai beberrão, que os filhos não têm paz quando o pai chega, em vez de ter felicidade, tem a tristeza, a vontade de ir embora, a vontade de sumir de casa, né? A mãe já sabe que quando vai chegar vai levar uma surra do marido, porque vai chegar bêbado, vai espancar a esposa, vai maltratar os filhos. E aí, esse pai, um dia tem um encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus já vai atingir a família. Porque quando ele chegar em casa, transformado pelo poder de Deus, pela conversão em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Aquilo que ocorria antes não vai acontecer mais. Agora não. Agora o pai vai chegar e vai brincar com seus filhos, vai beijar sua esposa, vai trazer alguma coisa da rua para agradar a sua família, a sua esposa. Aquele ambiente que era de grito, de choro, de lágrima, agora vai ser um ambiente de paz. E aí ele vai ser como um bom sacerdote seu lar, ele vai guiar a família para a igreja. Agora ele quer ir para a igreja e quer levar a família também. E provavelmente através do seu próprio testemunho, né, da sua mudança radical de vida, a família também vai ser ganha para Cristo. Então a vida abundante também influencia a família. Quando vê essa vida abundante se manifesta no pai, ou na mãe, ou em alguém da família, vai haver mudanças dentro da casa. E ali também vai ter mais um intercessor. Agora aquele que bebia, aquele que buscava as coisas do mundo, a coisa da carne, vivia servo de Satanás, agora é servo do Deus vivo. Agora ele vai clamar, vai buscar pela sua família. E Deus vai começar a libertar através do testemunho, através da oração, através da palavra pregada em casa, os cultos no lares, vai mudar a história daquela família. Isso é a vida abundante também, influencia a família. Terceiro, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus, a tranquilidade nas decisões, pois tratasse de uma realidade prometida pela Escritura, para que tenha uma vida abundante. A prática do amor, a vida de unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Há mudanças que as pessoas que nos conhecem da vida outrora se espantam quando olham para a nossa nova vida. O iracundo, o brigão, o rixoso, o que não tinha paciência com nada, o que não levava desaforo para casa, agora leva. O que não gostava de uma briga, agora é o pacificador da rua, é o pacificador da casa, é o pacificador da família. É o que mudou. Muda o tom de voz. Aquela que gritava, aquela que fazia barraco, né, entre aspas, aquela que fazia, né, arruaça, agora é aquela que traz união para a família, tem palavras sábias, fala no momento certo. Então isso aí é prova de como Deus faz, como Deus age na família, né? Você vê que João 14, 27, Jesus fala isso: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Aqui é uma promessa que nós já estudamos sobre a promessa da paz, que ocorre quando você está em vida abundante, tem a paz no seu coração, o amor, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Eu também, que também vós uns aos outros vos ameis. Também é o resultado de uma vida abundante. Nisso todos conhecerão que sois meu discípulo, se vos amarem uns aos outros. João 13, 34 a 35. Você vê aí o resultado de uma vida abundante: paz, amor, né? Nós seremos conhecidos pelo amor que tivemos uns pelos outros, porque nós recebemos esse amor de Cristo. Então, uma vez nós temos esse amor de Cristo, nós temos que também compartilhar com os demais. Então, verdadeiramente é o resultado das diversas bênçãos provenientes de uma vida abundante.
E vamos para o terceiro tópico, que o tempo não nos espera. O segundo tópico fala que a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Então, é uma vida abundante na sua integralidade, na nossa tricotomia completa. Terceiro, o que identifica a vida abundante? Como podemos identificar que alguém tem uma vida abundante? A alegria do Senhor. Primeiro subtópico. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses exortando: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8,10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5,22. Em Provérbios, sabe disso, que a alegria é um bom remédio. Provérbios 17,22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor, e isto é vida abundante. É uma forma de avaliar você, querido. É uma forma de eu me avaliar, me fazer uma autoavaliação. Se eu estou tendo uma vida abundante, você sorriu hoje? Você mostrou esses dentes para alguém? Você se alegrou lá no seu trabalho? Você brincou com o seu colega de serviço? Você brincou com a sua esposa, com seus filhos? Ou você só vive com uma carranca que não tem tamanho? Porque se você é servo do Senhor, essa alegria tem que haver no meu e no seu coração. Eu fico, não sei a expressão que eu uso, de ver crentes que você vê de manhã está com uma carranca, você vê lá à tarde está com uma carranca, você vê lá à noite só tem cara fechada, parece que bebeu limão o dia todo, uma cara de azeda, um tempo todo com cara fechada. Eu falei, meu Deus, cadê a alegria da salvação? Tem que clamar para que ele tenha novamente a alegria da salvação, porque não tem como. Paulo fala para os Tessalonicenses: regozijai-vos sempre. Paulo sempre chamando a atenção da igreja. Em Filipenses também vai falar isso, não sei se eu marquei aqui no texto, é Tessalonicenses mesmo. Lá em no versículo 16, ele fala: regozijai-vos sempre. A alegria do Senhor tem que estar em nosso coração. A Bíblia fala em Provérbios, né, que o coração alegre aformoseia o rosto. Já percebeu como a pessoa fica mais bonita quando ela é muito alegre? Que o Espírito de Deus está agindo no seu coração, trazendo uma alegria tão grande, aquela vida abundante está se externando no seu rosto. Ele dá uma formosura. Por isso a pessoa com a cara travada, com essa carranca que eu falei aqui, ela fica mais feia. Às vezes a pessoa até é bonita, até tem uma certa beleza, mas por ser tão rixoso, tão cara fechado, não manifesta. A alegria é um bom remédio. Provérbios 17:22, acho que eu separei aqui. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, o coração alegre é que serve de bom remédio, não o espírito abatido. Isso agrada ao Senhor também? Você foi salvo. Ora a Deus para que te dê novamente a alegria da sua salvação. É nós pensando o tempo todo no céu, é nós pensando o tempo todo no céu. Porque quando nós começarmos a olhar e lembrar que tem uma eternidade nos esperando, e se nós tivermos sempre isso em memória, que por mais sofrimento que estamos passando, aflições e angústia passando na terra, nós temos um céu nos esperando, isso vai cair por terra. A alegria vai vir com naturalidade. Alguém vai te afrontar e você vai rir. Alguém vai, às vezes, te menosprezar e você vai continuar dando glória a Deus. Você vai, muitas vezes, até ser menosprezado da sua própria casa, mas você vai dar glorificar a Deus, pensando, não, o Senhor está comigo. Ele tem uma promessa de vida eterna para mim. Quem perdeu essa alegria é porque perdeu a convicção de que tem a eternidade aguardando ele. Gratidão por tudo. É o número 2, subtópico. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas.
Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graça por tudo que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graça. De novo, 1 Tessalonicenses, novamente, 5,18 agora. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, querido. Em tudo dai graça. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nós sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graça em tudo. Olha só. O espírito de gratidão, irmão, faz muito bem para a nossa alma. Ser grato pelas menores coisas que você ganha durante o dia. Só o ato de você levantar pela manhã e poder respirar, o fôlego de vida, o sangue circulando em suas veias, o seu coração batendo, você respirando normalmente, sem precisar de nenhum tipo de artifício. Você com capacidade cognitiva de pensar, de poder executar suas atividades laborais, poder sair e resolver suas coisas sem precisar depender de pessoas fazer por você. Seria motivo de você agradecer ao Senhor. Quanto mais que você tem um alimento cotidiano que o Senhor dá todo dia. É o pão nosso cada dia. Então, nós temos que ter esse espírito de gratidão, porque isso agrada ao Senhor. Se nós que somos maus, diz a Bíblia, nós procuramos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que nos dá coisas boas. Também nós que somos maus, não gostamos que as pessoas não reconhecem o favor que fizemos para Ele. Imagine Deus que é todo bom. Você acha que Ele fica feliz em ver um filho com um coração tão ingrato, uma filha com um coração tão ingrato? A ingratidão também é algo que impede uma vida transbordante. A carranca impede a alegria. E a ingratidão impede também você viver uma vida de abundância. Vida no Espírito e vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos 8, 5-11. Então é preciso ser cheio do Espírito, andar nele para termos vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito, um elemento dispensável para quem vive no Espírito, é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos exorta, orai sem cessar. Em todo tempo precisamos reconhecer que na rotina de nossa vida devemos ter sempre uma ocasião para orar. Quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar, perseverar em oração. Colossenses 4, verso 2. Então, mais um ponto para você reconhecer se você realmente tem uma vida em abundância. Se você tem vida no Espírito, você está vivendo mais no Espírito ou na carne? Você mesmo vai avaliar. Porque a pessoa que vive no Espírito, ele tem um espírito de mansidão, ele tem o fruto do Espírito, ele tem longanimidade, ele tem bondade, ele tem benignidade, ele tem gozo, ele tem fé, ele tem paz. Todo aqueles gomos do fruto está nele. Manifesta de uma certa maneira, mas se manifesta. Agora uma pessoa que vive em rixas, uma pessoa que vive irada, uma pessoa que vive atacando o seu semelhante, está na igreja, mas não tem paciência com ninguém. Ele tem que rever sua vida no Espírito. Porque você vai ver Romanos 8:1 e vai dizer assim, né, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a condenação não é para aqueles que andam segundo o Espírito, porque há uma briga, há uma contenda, há uma guerra entre o Espírito e a carne. Romanos 8, 5-8 diz assim, porque não vou ler todos não, mas porque os que são segundo a carne inclinam-se para a coisa da carne. Você acha que não tem crente carnal na igreja? Tem. E eles só inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida em paz. Então, quando eu inclino para as coisas do Espírito e ando no Espírito, eu inclino para as coisas de vida. Eu vou viver a vida abundante. Eu vou viver uma vida de paz, eu vou viver uma vida de alegria, eu vou viver uma vida de gratidão ao Senhor o tempo todo. O mundo está cheio de exemplos para nos mostrar
Está cheio de exemplos de pessoas que estão nas garras de Satanás sofrendo. Todo dia que você vai na rua, você vai ver um mendigo, um morador de rua, um craqueiro, uma prostituta, as pessoas vivendo uma vida à mais da sociedade, sofrendo como subaco de aleijado nas mãos de Satanás. Você tem razão todo dia, não só de agradecer a Deus, de ter a alegria da salvação e viver uma vida no Espírito, sabendo que a vida na carne não presta. Viver uma vida na carne, isso é inimizade. Por conta da inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então não tem como eu viver na carne e dizer que sou amigo de Deus, que eu tenho alguma amizade com Deus. E o principal, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, perseverar em oração, Colossenses 4,2. Paulo sempre orientando a oração, o caminho da vitória. Porque quando eu apresento as minhas causas, eu apresento a minha situação, apresento a minha vida diante do Senhor, faço as minhas petições, os meus rogos e as minhas ações de graça, Deus ouve do alto céu. Ele começa a agir, o Espírito Santo começa a atuar em meu favor. E eu começo então a ter novamente aquilo que o Senhor me prometeu, a vida abundante. E a sinopse 3, o resumo do terceiro tópico diz: o que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. E a nossa conclusão vai dizer assim: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu, e essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa vida é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos com alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Como eu falei no início, é aqueles que creem nele como Salvador e Senhor, sim, vai desfrutar dessa vida abundante. Só que é necessário manter essa comunhão, como aqui no último tópico fala. A alegria do Senhor, a gratidão por tudo, a vida no Espírito, a vida de oração é o segredo para se manter sempre uma vida abundante na presença do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.